Então, gente, hoje nós vamos falar sobre atenção à saúde da criança e do adolescente e o papel que a família tem, né, na saúde da criança e do adolescente e como os profissionais de saúde devem se portar diante das dificuldades e dos percalços durante o tratamento de crianças e adolescentes, tá? Nas últimas décadas, a assistência à saúde da criança no processo de saúde e doença tem sofrido modificações acentuadas. Como a gente já falou lá na primeira aula, a gente tinha que a saúde da criança era negligenciada, que a criança ela não era considerada um ser que merecia a devida atenção, mas a partir do Estatuto da Criança e das leis e dos projetos e das iniciativas do governo em relação à saúde, né, da criança, isso vem mudado gradativamente e atualmente nós temos que as crianças elas sim são merecedoras de uma atenção especial quando estamos falando em saúde. Então não é admitido que os profissionais de saúde nos dias de hoje ignorem a importância do papel da família e da comunidade. Como assim? A gente sabe que a família, como a gente já conversou em outras aulas, é pré-definidora de padrões de saúde. Se a família for bem estruturada, se tiver uma boa alimentação, se tiver um ambiente de convivência bom, então aquela criança vai ter uma saúde provavelmente boa. Claro que a gente está falando de fatores extrínsecos, não genéticos. Se for fator genético, o ambiente não vai interferir, tá? Mas mesmo assim, o ambiente vai, se ele for ruim, ele vai propiciar que essa criança ela tenha uma saúde pior, mesmo com fatores genéticos, tá? Lembrando que cuidar da criança também consiste em cuidar da família, levando em consideração o contexto familiar. Então, o contexto familiar ele é preditor de saúde da criança. Então, alguns fatores importantes na atenção à saúde da criança e do adolescente. Conhecer como se deu o CD desde o nascimento até a atualidade. Quando uma criança vai para o internamento, a gente tem que saber todo o histórico de saúde dessa criança. Se foi parto normal, se foi prematuro, se teve algum déficit de desenvolvimento, se demorou de crescer, se demorou de ganhar peso. E essas informações a gente tem a respeito, tem através do CD, né, que é o crescimento e desenvolvimento, que faz lá na unidade de saúde e etc. Então, é importante toda vez que o pai e a mãe for levar a criança para uma consulta, levar a caderneta da criança, que tem as informações de crescimento e desenvolvimento, as informações de vacinação e entre outras. Tá? Então, é importante conhecer como se deu o nascimento e o crescimento até o momento da criança. Se ela teve alguma infecção viral, se ela teve alguma doença evitável por vacina. Todas essas questões a gente tem que prestar atenção porque essas são importantes para como vai se dar o tratamento da criança, tá? Conhecer as condições do meio ambiente em que vive, atentando para as condições físicas, financeiras, crenças, hábitos e valores. Por exemplo, a gente tem que entender o meio socioeconômico da pessoa. Por exemplo, se a criança chegar... Um exemplo que eu já dei, mas eu vou dar novamente. Se a criança chegar constipada, a criança não está fazendo cocô há 5 dias e está com o abdômen distendido e está sentindo dor. Quais são as coisas que a gente conhece que são boas para melhorar o intestino da criança? A gente sabe que tem mamão, a gente sabe que tem ameixa, a ingesta hídrica, fazer movimentos com as perninhas da criança para estimular o peristaltismo intestinal. Tudo isso é bom. Mas o que eu posso indicar para uma família que está ali abaixo da linha da pobreza e que a criança está com constipação porque ela só come farinha com café e não tem condição de comprar uma fruta, de ter uma dieta balanceada? E aí, o que eu vou oferecer? O que eu vou falar para essa mãe? Falar assim, passa na feira e compra mamão, compra mamão e ameixa. Não vou falar isso pra essa mãe, porque essa mãe vai ficar mais triste ainda. Que além de a criança tá com constipação, ela não vai ter como resolver a constipação da criança, entendeu? Então a gente tem que prestar atenção nisso.
Então, o que eu vou oferecer para essa mãe? Falar para ela aumentar a ingesta de água, né? Porque a água é mais fácil do que mamão e melão. O melão, ó, mamão e ameixa. E eu vou falar para essa mãe fazer exercício com a perninha da criança, para frente e para trás. E aí, isso pode propiciar que essa criança evacue, tá? Então, esse tipo de coisa. Quando a gente leva em relação também às crenças, a gente sabe que tem algumas religiões que elas não aceitam, por exemplo, a doação de sangue, porque elas acreditam que é passada parte da essência da pessoa pelo sangue, então elas não aceitam. Hábitos e valores também entram nesse quesito, tá? Considerar aspectos afetivos, culturais e sociais. Às vezes a criança ela não tem tanto vínculo assim com o pai. E aí o profissional de saúde exige que o pai seja presente, exija a presença do pai, mas a criança não se dá bem com o pai, por exemplo, e isso tem que ser respeitado pelo profissional de saúde. Estabelecer uma relação de respeito e confiança com a família de modo a favorecer a relação de ajuda. Quando a gente tem uma boa relação com a família ela colabora mais. Ela, por exemplo, se a criança se negar, uma criança maior, por exemplo, não quer deixar